Bom dia, pessoal! Hoje é sábado. Eu trabalho às 2 da tarde e já são mais ou menos meio-dia alguma coisa. Eu acordei até cedo, só que eu tava na cama, sabe? Curtindo uma preguiça. E agora eu tenho que fazer o meu café da manhã e eu tive a brilhante ideia de fazer panquecas, porque eu tô com vontade de comer alguma coisa doce. Então, eu vou fazer essa panqueca e a gente vai bater um papo bem legal sobre alguns desafios que a vida de imigrante, eu diria que o maior desafio que a vida de imigrante ela apresenta para quem quer construir sua vida do zero aqui no Canadá. Então, vamos preparar essa panqueca. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. O meu nome é Lali, eu moro aqui no Canadá há quase 4 anos. Eu vim para passar somente alguns meses e acabou que a vida aconteceu e eu acabei ficando por aqui. Nesse tempo todo, né, em que eu morei aqui, eu encontrei muitos problemas, muitas dificuldades e grande parte delas foi relacionada ao mercado de trabalho. E eu vou falar para vocês o porquê. Já tô aqui com a massa da panqueca, que ela vem assim, né, já preparada praticamente, e você pode misturar um ovo. Eu não vou seguir muitas instruções, porque senão eu vou me perder, isso já mais coisa, então eu não vou seguir instrução, né, eu vou bem à la brasileira, tipo, vou dar meus pulos aqui e vai dar certo, então é isso aqui. Pronto, massa da panqueca praticamente pronta. E agora eu vou misturar só mais um pouquinho de leite. E agora eu vou colocar a panqueca no fogo e tomar o meu café. Cheguei aqui no Canadá em setembro de 2022 e eu vim com visto de estudante na época. E um visto de estudante super limitado, ou seja, eu tinha um tempo específico para estudar e trabalhar por meio período e um tempo específico para trabalhar por tempo integral depois que eu finalizasse o meu curso, que eu vim fazer um curso básico na área de negócios, se eu não me engano, era isso na época. E uma coisa que eu não prestei atenção, e na verdade eu nem me culpo porque eu não tinha como prestar atenção nesse detalhe, era em relação ao tempo de visto. O meu visto, ele já veio com alguns meses já a menos do que eu planejava, porque eu tive um pouquinho de dificuldade para encerrar ciclos no Brasil. Essa é uma das primeiras coisas que eu quero muito alertar aqui nesse vídeo, é que quando você venha estudar no Canadá e você tem, por exemplo, 2 anos, venha para o Canadá assim que você retirar o seu visto, você retirar toda a sua documentação, esteja apto para vir para o Canadá para morar e começar a trabalhar, nem que seja por meio período. Por quê? Porque todo tempo possível é muito importante para que você se organize aqui e tente entender como que funciona o mercado de trabalho. Vou explicar. Eu coloquei um microfone, porque agora eu vou fazer aqui a panqueca, né? E eu quero que vocês escutem direito, mas eu também não quero estar gritando no vídeo, né? Obviamente. Eu vim com um visto bem, eu diria que até curto. Eu não imaginava que seria um visto que iria me trazer algumas complicações, né? Digamos assim, para eu poder conseguir um trabalho. Porque como eu era estudante, eu não era estudante de college público, né? Eu era estudante de college privado. Tem todos esses detalhes que eles levam em consideração, pelo menos levaram em consideração na época, e eu tô falando de menos de 4 anos, é porque eu tô aqui há 3 anos e meio, né? Então não tem nem 4 anos, essa história que eu tô falando. E eu vim num momento meio complicado, porque foi quando realmente chegou muita gente aqui no Canadá, né? Chegou muita gente pós-pandemia, em 2022 aqui, muita gente veio pra fazer college, assim como eu também vim, né? E não foi fácil, não.
começar a entender como que funcionava toda essa questão de mercado trabalhista aqui no Canadá. E a maior complicação começa por isso, por essa questão de visto, né? E pela questão também das horas, não vou esquecer de falar do detalhe muito importante que são as horas, né? Trabalhadas. Quantas horas você pode trabalhar, qual é o horário que você pode trabalhar. E na época, desculpa, gente, tô mexendo aqui na minha geladeira e tô procurando a manteiga e não tô encontrando a manteiga. Ó, bem na minha frente. O meu college era um college que pegava o tempo, tipo, aula era bem em horários quebrados. 9 horas da manhã e terminava umas 2:30 da tarde. Então era um tempo integral. E o que sobra para trabalhar, né, nesse horário? Vendedor, essas coisas, né, gente? Que não, você já começa com o primeiro choque caso você não imaginava que essa seria a única possibilidade, de acordo com seus horários de estudo, né? Que você veio pra cá foi pra estudar, sabe? Primordialmente você veio pra estudar, você não veio pra trabalhar. E, inclusive, você escuta muito isso, né? Pode ser que você escute, eu escutei os professores falando isso. Você veio, na verdade, pra cá foi pra estudar, você não veio pra trabalhar. Só que aí começa a apertar, o financeiro começa a apertar. E você fica desesperado tentando procurar trabalho. Processos seletivos aqui no Canadá, eles não são rápidos, eles são bem demorados, tá? O processo contratacional aqui no Canadá, ele demora bastante. O mais longo que eu já tive de uma empresa, que inclusive é a empresa que até hoje eu trabalho, me demorou em torno de uns 3 meses e meio. Pois é. Podem até achar que é tipo um absurdo, né? Muito demorado. Assim, tem empresa que demora. Porque são vários processos aqui, né? Para que eles possam ter certeza que eles estão contratando uma pessoa, né? Uma pessoa confiável, uma pessoa que realmente tem ali algum interesse no currículo que apresentou, uma pessoa que tem uma fluência necessária, né, para o trabalho que você aplicou, tem vários detalhes. E todos esses processos, eles demandam aí alguns, eu diria que pelo menos algumas semanas, mas numa média eu posso garantir para vocês uma média de 1 mês a 1 mês e meio no mínimo. Sim, eu não estava contando com isso. Você chega num país em que você acha que o processo, de alguma forma você pode achar que o processo seja parecido com o do Brasil, e você está com o dinheiro contado, e o dinheiro vai acabando, o processo ainda não concluiu, ainda não te chamaram, e o dinheiro obviamente vai demorar um pouquinho para cair. Mas ainda bem, um detalhe, que quem passa a sufoco aqui pelo menos recebe dinheiro de 15 em 15 dias, porque o contra-cheque aqui, ele vem a cada 15 dias, não é só uma vez ao final do mês como é no Brasil, né? A panqueca já está praticamente pronta, quase que queima. Já peguei aqui o meu belíssimo maple syrup. E depois que eles te contratam, você vai entrar num período probacional, como se fosse no Brasil, né? Um período aí de mais ou menos uns 3 a 6 meses, dependendo da empresa. E, às vezes, corre risco de você ser cortado antes disso, caso eles não gostem muito do seu desenvolvimento, da sua proatividade, enfim, você não está rendendo lucro para a empresa. Isso já aconteceu comigo. Eu vou citar para vocês mais ou menos quantos empregos eu já tive aqui no Canadá, e muitos deles foi por dificuldade de entender esse pace, né? Essa velocidade que é o mercado de trabalho aqui do Canadá, que ele funciona de forma diferente do Brasil. Eu digo que, no geral, aqui no Canadá, é um país capitalista. Então, aqui, se eles te contratam e você não está rendendo o serviço, eles realmente vão te cortar. Porque aqui no Canadá não se enrola em serviço de forma alguma. O detalhe do pace, da proatividade, do não estar parado, né, no chão de loja, ele vem muito de ambientes que trabalham com vendas, né? Que na verdade foram as minhas primeiras experiências que eu tive aqui no Canadá, que foram com vendas. Então, assim que eu entrei no college, eu saí distribuindo currículo. E outro detalhe muito importante, o currículo é completamente diferente do currículo do Brasil. Basicamente, no Brasil a gente tem um currículo que a gente coloca todas as nossas experiências, todos os nossos estudos e sai entregando para onde a gente quiser ou tem interesse em trabalhar, né? E aqui no Canadá é diferente, é um currículo para cada vaga que você quiser aplicar. Eu saí do college um certo dia com umas colegas na época, eram brasileiras, e a gente foi tentar a sorte em entregar currículo para ver se a gente conseguia emprego. E aí foi que a gente seguiu algumas dicas, né, da professora e das outras pessoas que a gente ia conhecendo, que shopping era um bom lugar para a gente começar a procurar um emprego, né, inicial. E aí a gente foi para um shopping que tem aqui aos arredores, chamado Metrotown, que inclusive é um dos shoppings assim, mais completos, que tem tudo que você precisa. Então, depois de umas 2 semanas, né, eu consegui o meu primeiro emprego numa loja chamada Forever 21, né?
que inclusive acabou que fechou todas as lojas aqui em Vancouver, mas isso foi bem mais pra frente, né? Mas eu cheguei a trabalhar nessa loja, eu acho que umas 2, 3 semanas, tinham pouquinhos turnos, eles davam pouquinhos dias de trabalho, então ficava assim, uma questão financeira bem deixando a desejar, já que a gente chega precisando de dinheiro, né? E aí foi que, enquanto eu trabalhava lá, eu consegui no mesmo shopping uma entrevista para a Sephora. E foi por indicação de uma colega que também foi no mesmo dia comigo entregar o currículo, e a gente acabou sendo aprovada para trabalhar na Sephora. Aí na Sephora eles já deram mais turnos pra gente, eu já conseguia fazer um pouquinho mais de dinheiro, só que, gente, era muito movimentado, sabe? Eu nunca trabalhei num lugar onde tinha tanto movimento, tanta gente e tantas vendas como essa loja da Sephora nesse shopping. Resultando, eu fiquei exausta, tive crises de ansiedade, porque eu não aguentava o ritmo de trabalho, que a gente era contratado simplesmente para vender, e se você não estivesse vendendo, eles te cortavam. E aí foi o primeiro choque de realidade que eu tive com o mercado de trabalho, porque eu fui me meter com vendas e descobri que eu não gosto de venda. Mais ou menos em meados de janeiro, como é muito comum aqui no mercado de trabalho, cortes de gastos, então eles saem cortando vários funcionários, né? E a preferência para deixar na loja são aqueles funcionários que já estão há mais tempo. Então, como eu era novata, eu só estava 3 meses e meio, 4 meses, eu fui cortada, né, da Sephora em janeiro, né? Não continuei lá. E aí eu fiquei desempregada de volta. E fui atrás de outro emprego, e foi quando eu consegui um emprego como camareira num hotel. E era um emprego que pagava muito bem, então eu fiquei super feliz com essa oportunidade, porque eu consegui um emprego que na época me pagava mais de $20 a hora. Aqui o maple syrup na panqueca, porque olha que delicinha. Prevejo que eu vou chegar atrasada no serviço. Bom. Aí eu consegui esse emprego nesse hotel e era muito puxado, e eu perdi esse emprego com um mês. Eu não conseguia fazer os 14 quartos check-out que eles davam, né? E eu perdi esse emprego. Então fiquei desempregada de novo. Isso foi no intervalo de um mês, né? Consegui um outro emprego. Era um pace assim, né? Como eu digo pra vocês, tudo muito rápido. Tudo vai acontecendo muito rápido. E aí eu consegui um outro emprego numa agência de viagem. Eu não sei se eu tô contando na linha cronológica correta, porque, enfim, já tem um tempo. Mas foram esses locais que eu passei no começo. E aí, eu consegui emprego numa agência de viagens, né? Que me pagava menos do que o hotel. O hotel me pagava 25 por hora, mas era muito sofrido, tá, gente? Eu consegui, né, esse emprego nessa agência de viagem. Pagava $19, né? E deram treinamento, pago, tudo e tal, mas pasmem. Eu acho que eu já tava tão estressada do ritmo de vida que eu não conseguia mais acompanhar as coisas. E eu tava procurando emprego de venda. E eu não sou boa pra vender. Então, se você vai procurar um emprego com vendas e você não vende, você não rende lucros pra empresa, eles te cortam. Não importa a situação, eles vão te cortar, porque você não tá rendendo financeiramente para a empresa que te contratou, né? Que gastou ali um tempo, dinheiro, enfim, para poder, né, te contratar. Eles te cortam. Então eu perdi o meu emprego depois de mais ou menos umas 3, 4 semanas. E foi isso. Esse era o 4º emprego. Vamos contando, porque tem muito mais. Infelizmente não vou conseguir terminar de contar essa história para vocês agora, porque eu tenho que trabalhar. Mas eu vou voltar para contar todos os detalhes para vocês. Eu vou terminando esse vídeo por aqui, mas tem muito mais coisa para falar para vocês. Deixa eu terminar e mais chegar. Eu quero muito contar tudo pra vocês, mas infelizmente não tem como finalizar agora. E eu vou deixar essa continuação para um outro vídeo. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, por favor, deixa o like, que assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante, ele entrega para mais pessoas. Deixa o like de vocês. Deixa um comentário se vocês imaginavam que era um pouquinho esse caso, essa dificuldade. E esse vlog continua e volto em breve. Beijo, tchau!